Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidade e opinião do universo geek. E galera, finalmente acabou a segunda temporada da Roda do Tempo. Finalmente eles vão parar de destruir, de desrespeitar essa obra de fantasia, essa série de livros tão fantásticas que são tão importantes para mim, e eles fizeram um trabalho terrível. Hoje vamos falar um pouquinho o que aconteceu no 8º e último episódio, se depois de tantas abominações eles conseguiram acertar o caminho, eles conseguiram resolver os problemas e dar pra gente finalmente um final digno pra série. Cara, é óbvio que eles não conseguiram. Esse episódio é uma abominação. É uma das coisas mais sem noção, mais estúpidas, mais toscas que eu já vi numa adaptação e também numa série de fantasia para as TVs. Eles conseguiram desrespeitar os livros, o que o autor escreveu, e mais do que isso, eles conseguiram desrespeitar o que eles escreveram nos outros episódios. Eles não conseguem seguir nem o que eles estabelecem na própria série, porque eles ficam mudando a história, eles ficam mudando as regras, e aí em cada episódio eles mudam de novo a regra. É uma zona completa. Esse episódio é uma coisa terrível, é uma coisa abominável que, infelizmente, eles estão fazendo com a série Roda do Tempo. Então hoje, vamos ficar aqui uma meia hora escutando um velho barbado reclamando de uma série de fantasia que ele adora. Mas galera, antes de continuar, fazer um pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais você traz conteúdo aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixa o seu like, escreve um comentário e, o mais importante, ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações personalizadas, porque o YouTube não te avisa. Tem que ativar todas as notificações. Então, não esqueça, galera. Like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que aconteceu? Galera, esse episódio é muito, mas muito, muito ruim. Sério, enquanto eu tava assistindo, teve momentos em que eu tive vergonha alheia, teve momentos em que eu me escondi, e teve momentos que eu tive que sair gritando pela sala, vai para aquele lugar com o que eles fizeram. O que eles fizeram com a história do Robert Jordan, o desrespeito que eles estão fazendo com a história que ele escreveu, que ele levou anos para a obra da vida desse cara, é assustador. É assustador o que eles estão fazendo e achando que eles conseguem fazer uma história tão interessante quanto Robert Jordan. Porque quando você muda, você tem uma história pronta e você muda aquela história, você está dizendo que você acha que você consegue fazer algo tão bom quanto ele, por isso você está mudando. E é óbvio que eles não conseguem. Eles mudaram completamente os personagens, eles mudaram completamente a história, e mais do que isso, pior do que isso, eles colocaram as suas visões políticas na série, usando o trabalho dos outros, a fama dos outros, para ganhar like dos seus amiguinhos progressistas. Porque para quem não está acompanhando, o produtor executivo dessa série é o Rafa alguma coisa, né? E ele falou, essa série vai ser uma série feminista. Tem problema? Não. Se fosse uma série dele que ele estivesse fazendo. Agora, você pegar uma série que já está pronta, que os personagens principais são 3 meninos, e aí você transforma esses personagens nos bostas, porque você quer colocar a sua agenda política, que não tem nada a ver com o autor do livro, que não tem nada a ver com a história, e destruindo todo personagem masculino é um bosta. O Randy, que é o grande herói, ele é ridículo, ele não faz nada, e toda hora tem que ser salvo por uma mulher. É impressionante. É impressionante. Ele é ridículo. Galera, se você está assistindo essa série, você tem que estar se perguntando, para que serve o dragão? Porque o dragão não fez nada. Pela série, todo mundo é mais poderoso que o dragão. Todo mundo consegue atingir uma coisa menos o dragão. O dragão não faz nada. Para que precisa do dragão? Porque o dragão é masculino, então eles têm que fazer isso. E aí não é questão direita e esquerda, é desrespeito. Se você estivesse fazendo isso ao contrário, fosse uma série que 3 personagens feministas, 3 personagens mulheres, e aí você muda porque você quer fazer uma série sobre masculinidade tóxica,
Seria a mesma coisa. A questão não é essa, a questão é a falta de respeito. É abominável o que eles estão fazendo com a série. E pior do que isso, eles não conseguem nem se respeitar. Porque num episódio eles falam uma coisa, e no episódio seguinte eles fazem o contrário. Eles mudam a história, eles mudam as regras de magia, e não respeitam a história que eles escreveram, que eles mudaram, as regras de magia que eles criaram. Porque é óbvio, se você tem uma história de 14 livros, que tem vários passos, 1, 2, 3, 4, você não pode mudar o passo 2 e achar que não vai ter nenhum reflexo lá no passo 10, porque tudo está interligado, sabe? Mas galera, vamos lá, porque eu já fiquei falando 20 minutos aqui, não estava gravando, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar por cada mais cenas para a gente analisar, para chegar nos momentos mais tóxicos, nos momentos mais toscos e tóxicos. Principalmente a parte final, que é abominável o que eles fizeram com o Randy. É abominável, uma vergonha, é ridículo, é tosco, é péssimo o que eles fizeram com o pobre do Randy, tá? O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta, porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAMS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDMOS, tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês. O Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDMOS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Galera, a gente começa aqui com um prólogo que mostra a cena do Ishmael sendo preso. Na verdade, essa cena também não está no livro, porque como é que aconteceu nos livros? O Lewis Terry, há 3.000 anos atrás, ele prendeu o Tenebroso. Ele prendeu o Tenebroso. E ao prender o Tenebroso, ele prendeu os seus tenentes. Tá? Ele prendeu os Forsakens junto com o Tenebroso. Ele não prendeu cada um dos Forsakens, que são esses vilões, são os tenentes do Tenebroso. Não. Ele prendeu o Tenebroso e prendeu eles ali junto dele. Tá? Até porque, nos livros, o Ishmael não tem essa ligação com o Lewis Terry, assim tão próxima. A minha impressão, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram fazer aquela coisa cinza, tá? Que não existem vilões só vilões, não existem heróis só heróis, todo mundo é cinza. O problema é que a série já tem isso. A Aes Sedai, em muitos momentos, você vê essa parte cinza dela. A Moraine toma muitas decisões que você... Sabe? Já tem essa parte cinza. A história tem os super-heróis, aqueles que ficam na parte cinza e aqueles que são do mal. Esses são do mal, sabe? Eles pegaram uma história que não existe nos livros, porque a impressão que passa é que eles queriam melhorar a história, queriam tornar a história mais interessante, porque, é muito bobo eles serem apenas do mal. Não, tem outros que não são apenas do mal na história, sabe? E aí você tira tempo de tela de coisas que tem no livro que são legais, de outros personagens, e fica contando essa história que não tem livro, que não leva a lugar nenhum. Que literalmente também não leva a lugar nenhum. Numa cena ruim. Também a história de si não é ruim, mas não precisava. Não precisa, já tem isso nos livros. Era só seguir os livros, né? Depois a gente também tem uma cena que é interessante, mostrando os White Cloaks se preparando para atacar. Assim, os White Cloaks, eles foram até um pouco bem trabalhados na primeira temporada, só que na segunda temporada não foram tão bem trabalhados assim. Talvez quem não acompanhou os livros não tenha entendido muito bem o que está acontecendo, por que eles estão atacando, o que eles estão fazendo, se eles são de algum reino, se eles não são. Eu acho que ficou confuso para quem não conhece o livro. Mas a cena em si é legal, faz sentido e é uma cena que está no livro, né? É engraçado porque parece que alguns momentos eles querem seguir o livro e outros momentos eles mudam completamente o que está no livro.
Parece que tem escritor na equipe que quer seguir o livro e tem escritor que não quer seguir o livro. Aí fica essa zona, né? Que a gente vai chegar nessas partes de zona. Aqui é aquele momento que a Lanfear vai para os caminhos junto com a Moiraine, o Lan e o Range, né? Que muita gente se perguntou que não faria o menor sentido. Por quê? Os Forsakens, os antigos, eles têm algumas magias que foram perdidas ao longo dos anos, que as cidades não sabem, mas eles sabem. Uma magia que ela sabe, que ela usa o tempo inteiro, é o teleporte, não. Ela abre um portal e consegue instantaneamente para outro lugar. Como é que ela está sempre em todos os lugares? Porque ela tem um teleporte. E várias vezes na série ela fala sobre isso. Mas em nenhum momento ela mostra. Só que tem um pequeno detalhe. Como é que funciona o sistema de magias do Wheel of Time? Você tem o conjurador, ele faz aquelas linhas, né? Ele tece a magia com as linhas do poder. Beleza. Se outro conjurador estiver vendo, ele pode ver como foram tecidas aquelas linhas e copiar. Isso é, ele vai aprender a fazer uma nova magia. Não é uma coisa tão fácil, não é? Ah, olhei, peguei, beleza, vou fazer aqui. Não é assim também, mas você pode. Então, a Lanfear não querer fazer o portal na frente da Moiraine faz sentido, porque ela não quer que a Moiraine aprenda essa magia, porque é uma vantagem que ela tem. Beleza, né? Mas parece... Ah, eu vou colocar você no lugar certo para você colocar o estandarte do Range. Não podia ter sido a própria Lanfear ali que botava aquele dragão para aparecer como estandarte? Poderia, sabe? Mas me parece muito mais para colocar a Moiraine na história, porque nessa parte do livro ela não tá nessa parte do livro. A Moiraine não é uma das pessoas, ela é uma coadjuvante principal, mas ela não é uma das principais. Os principais são Range, Perrin e Mat. Aí depois você tem a Egwene, Nynaeve, Elaine, a Vienda, Moiraine, mas eles não estão no mesmo nível desses três. E a Moiraine, ela tem parte do livro que ela literalmente some. Pra não contar spoiler pra você, ela some. Tanto nessa segunda temporada não era pra ela aparecer. Mas como ela é a atriz principal, porque é a mais conhecida, ela tem que aparecer. Me pareceu muito mais isso, né? Aqui, cara, outra parte que me choca. Cara, primeiro, olha como é que a cidade de Falme é grande. Gigantesca, né? Uma cidade enorme. Aí quando você vai para as cenas dentro da cidade, é óbvio que eles filmaram no estúdio. Pelo menos para mim parece óbvio, né? Que eles botaram isso aqui na computação gráfica e foram para o estúdio e replicaram como é que seria a Falme. Porque todas as cenas dentro da cidade parecem que são feitas no mesmo quartinho pequenininho. É tudo num quadradinho pequenininho. Eles poderiam ter feito como House of Dragon. Você vai para um castelo para filmar. Esse aqui, que lembra um pouco um castelo espanhol, um castelo do Oriente Médio, eles poderiam ter ido para a Espanha, que ainda tem cidades, que você tem essa muralha, que poderiam tranquilamente ter filmado lá na Espanha, no Marrocos, em qualquer país do Oriente Médio, vai ter uma cidade assim, e eles poderiam ter filmado lá, além de ser mais barato, fica muito mais realista. Agora, não foi isso que me chocou. Me chocou foi esses Aiels. 3 Aiel vão entrar na cidade. E aí, galera, tudo bem? Como é que vai tua filha? Tranquilo? E aí? Teu filho passou no vestibular? Galera, vocês sabem o que é um Aiel? Um Aiel é um guerreiro feroz, é um povo que vive literalmente do outro lado do mundo, num deserto, que os reinos civilizados não entendem as regras deles, não entendem a cultura, acham que todos são bárbaros, que a última grande guerra, os Aiels invadiram e os reinos todos tiveram que se unir para derrotá-los, senão eles não seriam derrotados. E aí tem 3 Aiel entrando na cidade. E aí, de boa? Cara, as 3 seriam presas na porta, elas não conseguiriam chegar porque ninguém ia deixar ela entrar. É tipo um árabe chegando numa cidade europeia no meio de uma cruzada. É até pouco, sabe? Porque você vê que ela é Aiel, todo mundo sabe que é Aiel, porque só quem tem cabelo ruivo são os Aiels. Não faz sentido, mas beleza. Né? E também toda a jornada do Perrin com os Aiel, né, com a Vienda e com as outras Aiel, se você cortar da série, que diferença faz? Nenhuma. Vai dar uma diferença pra série. Se cortar tudo, todas as cenas. Faz uma diferença pra eles. Essa parte aqui eu acho interessante. Por quê? Os Forsakens, eles brigavam sim entre eles. Você tinha uma disputa entre os Forsakens, né? Então, não tinha essa disputa aqui exatamente entre o Samael e a Lanfear nos livros. Mas é interessante essa disputa, até porque os atores são bons, principalmente a Lanfear. Eu acho que ela é uma ótima atriz, ela conseguiu passar o que ela queria. Então, é interessante, apesar de não ter exatamente nos livros.
mas para mostrar um pouco dessa como é que era essa disputa entre eles. O problema é que eles não colocaram os outros Forsakers, né? Só tem eles dois, né? Aqui é aquela cena tática militar. Pegue 5 coroinhas com aquele negócio que tem na igreja que vai passando uma fumaça, que você cria uma grande nuvem que vai esconder tudo, e aí você vai poder passar com uma cavalaria de 20 mil homens. Muito realista, mas tudo bem. Sacou? A destruição do personagem do Matt é assustadora. Parece que agora eles estão tentando colocar o Matt dos livros a partir de agora. Destruíram ele por 2 temporadas, aí talvez na terceira ele seja aquilo que a gente espera, mas, sabe, não adianta. Você maltratou o personagem durante 16 episódios, você fez dele um bundão, você fez dele um merda, você fez dele quase ser um cara do mal, e agora quer que a gente goste dele? Não é assim que acontece. Não é assim, então, sabe? Galera, essa parte aqui é absurda. Essa parte aqui é horrível. Porque é o seguinte. Toda essa trama da Nynaeve e da Elaine na cidade não leva a lugar nenhum. Não faz sentido eles terem feito toda essa história. Por quê? O que acontece nos livros? Nos livros, a Nynaeve e a Elaine, elas fogem, né? Elas conseguem roubar um colar também. Elas conseguem colocar numa Damane e vão lá e libertam a Egwene. Então, a primeira parte seguiu o que aconteceu nos livros. Só que qual que é o problema? É aquilo que eu falei no início. A gente não pode ter uma personagem empoderada que é salva. Ela tem que se salvar sozinha. Então eles mudaram a história do livro para que a Egwene se salvasse sozinha, porque ela não pode ser salva, porque ela é o dragão, na verdade. Tudo indica que ela que é o dragão, ela ou a Nynaeve que são o dragão. Só que qual que é o problema? Você não pode mudar uma parte da história e achar que não vai ter efeito no resto. Toda a jornada da Nynaeve e da Elaine não leva a lugar nenhum. Elas vão para a cidade, o Maestro Sedai se sacrifica, o ordem dela é morto para protegê-las, e aí quando elas vão salvar a Egwene já está salva. Se você tivesse cortado todas as cenas dela até agora, não faria a menor diferença para a história. A trama não leva a lugar nenhum. Se você tem uma série que você não tem tempo para contar todas as histórias, por que você vai contar uma história que não vai levar a lugar nenhum? Parece que eles mudaram de ideia, não sei. Sinceramente, não sei. Mas é perda de tempo. Segundo, você faz a Nynaeve ficar ainda pior aos olhos do público. Porque ninguém aguenta a Nynaeve. Nos livros ela é meio chata, mas não é tão chata assim. Aí aqui ela tá torturando a outra. Ah, mas Codex, ela é do mal. Ela escraviza os outros. Ok. Mas você não pode fazer o seu herói ter as mesmas atitudes dos vilões e querer que as pessoas torçam para esse herói. E não é uma questão de ser cinza, não é isso. Ela não tá sendo cinza, ela tá sendo maléfica. Ela é insuportável, ela é chata, ela não tem sabedoria nenhuma, ela é autoritária, ela não escuta ninguém, ela é arrogante, ela é orgulhosa e ainda tortura os outros. Como é que você quer que as pessoas torçam que queiram que dê certo? Claro que não vai dar. Porra, eu não entendo pra que eles colocaram isso. Sabe? Aqui é outra cena, complementando o que eu falei antes, que não tem nos livros, porque a Moraine não tá nessa parte da história, e não precisava estar, na verdade. Pra mim, eles só colocaram isso porque a Rosamund Pike, que é a atriz que faz a Moraine, ela tinha que estar porque ela é a atriz principal, ela é a produtora. Mas... E também não faz sentido com a própria história do livro e da série. Por quê? Aqui dá a entender que a ligação entre a Moraine e o Lane foi cortada. Só que não foi isso que a gente viu. O que a gente viu que aconteceu? Existem 2 maneiras de você tirar a sua ligação com a magia, tirar a ligação do mago com a magia. A primeira é o escudo, em que o mago ele consegue sentir a magia, mas não consegue tocar a magia. Beleza. E a segunda é Stilled, em que você corta a ligação. É como se tivesse uma corda entre o conjurador e a magia. Você corta, ele não consegue mais sentir a magia. E por ele não sentir a magia, é como se ele perdesse todos os sentidos de uma hora só, e o que acaba acontecendo é que todo mundo acaba se matando. Quando os magos perdem esse controle, essa ligação com a magia, eles se matam.
Porque ele não consegue viver sem aquilo. E o Warden é a mesma coisa. Quando a Aes Sedai morre, o Warden ele sai numa fúria de Berserk para vingar a sua Aes Sedai, porque é como se ele tivesse perdido parte da sua alma. Então, se a ligação foi cortada, era pro Len, ele tá maluco querendo matar todo mundo. Não, estou de boa, vou fazer yoga. Não! Segundo, ele mostrou pra gente que a ligação não foi cortada, foi só um escudo. Sabe? Pela própria história do livro não faz sentido, pela história do show também não faz sentido, sabe? E deixa o Lan fraco. O Lan é um cara que não fala, que as pessoas só olham pra ele, esse cara é fodão. E na série ele me chorou, Moiraine, não vai, Moiraine. Fica comigo, Moiraine. Faz a ligação comigo, Moiraine. Moiraine. Porra, ele é um bundão chorão. É tudo um bando de bundão chorão, os homens dessa série. Porra! Essa cena é sensacional também. Aqui é que a gente tem um encontro do Perrin com o Loial, com o Channerius e com a Aiel também, né? Primeiro, ô Kodax, que cena tosca. Você tem uma cidade gigantesca, tá tendo uma guerra e os caras se encontram no meio da rua. Não faz sentido. Na verdade, faz sentido sim pelo livro. Por quê? Isso é outro conceito. Talvez, cara, esse é talvez seja o conceito mais importante dos livros e eles não explicaram na série, que é o conceito de taverne. Eles falaram assim, porque eu tenho certeza que alguém pode escrever assim, eles falaram assim, no primeiro episódio eles falaram. Cara, mas é uma coisa que você tem que explicar direito, você tem que reforçar para o público entender. Eu entendo, por quê? Porque eu li os livros. O que você não leu, você não vai entender, que é o conceito do taverne. O que é o taverne? O taverne, literalmente, é alguém que é tão importante para o destino, para a roda do tempo, que a roda do tempo faz as coisas se moldarem para o que ele precisa. Traduzindo, imagina o seguinte, o Matt, e quem são os tavernes? Os tavernes são o Matt, o Perrin e o Range. Na série, eles colocaram que a Nynaeve e a Egwene também são tavernes, mas elas não são só os três, tá? O que aconteceria com o taverne? O Matt, ele tá numa cidade, e ele precisa ir para outra cidade, e a única maneira de chegar lá em um dia é um cavalo, mas ele tá sem cavalo. Aí, de repente, passa alguém na rua, putz, eu vou viajar, vou ficar na casa do meu primo, não tem ninguém para cuidar do meu cavalo. Será que ninguém quer ficar com ele aí por $1? Aí ele compra o cavalo e consegue. Na verdade, foi uma malandragem do Robert Jordan para ter uma maneira de explicar as coisas muito forçadas no livro, mas só que funciona muito bem, faz sentido para a história. Então, eles se encontrarem faz sentido porque a roda do tempo estaria trabalhando para fazer com que o Perrin conseguisse fazer a sua história. Então, na verdade, o Loial e o Channerius encontraram o Perrin, porque a roda do tempo foi eles se encontrarem. Beleza. Mas como na série não é explicado, fica sem sentido. Só o que me chama a atenção não é isso. É eles terem fugido, o Loial e o Channerius. Nos episódios anteriores, a gente vê eles presos, servindo, o Loial cantando, e eles conversando, temos que fazer alguma coisa, como nós vamos conseguir fugir? Não adianta fugir, nós temos que pegar o Horn of Valyria também, porque é muito importante, a trombeta de Valyria é uma arma muito poderosa. Então se a gente for à noite, se a gente for escondido, aí de repente, no episódio seguinte, pegadinha do malandro, nos libertamos. Cara, isso é tosco, é escrita preguiçosa, sabe? Como é que nós vamos resolver a situação? Não resolvendo, simplesmente dizendo que ela se resolveu sozinha. Foi isso que eles fizeram. Mas você não prestou atenção, porque eles falaram que foram ajudados por uma pessoa de Kainaren, uma mulher de Kairen, né? Que claramente é a Lanfear. Foi a Lanfear que salvou eles, porque ela é a mulher de Kairen, né? Cara, escrita preguiçosa. Custava ter filmado a cena mostrando ela ajudando ele a se libertar? Você colocar uma frase não resolve os problemas, parece o Ahsoka. Não, o Troll é um gênio. Cara, mas ele acabou de perder Ele participou de 10 batalhas e perdeu as 10. Mas ele é um gênio. Então tá bom, então ele é um gênio. Não é assim, né? Você tem que mostrar. Show, don't tell, é uma regra máxima do audiovisual. Mostre, não fale, né? Ai, meu Deus do céu. Jesus do céu. Isso daqui é ridículo. Assim, até a metade do episódio, o episódio estava ruim. A partir daqui, ele fica ridículo. Primeiro, esse aqui é o Lord Turak. Ele é o líder dos Seanshans. Aquele que está à direita dele é a voz dele. O que é isso? Os Seanshans, eles têm uma organização social que você tem o sangue, tá?
que são aquelas pessoas que fazem parte, são da família do Arthur Peralkin, do grande conquistador que criou o Sanchon. Criou o Sanchon, não. O grande conquistador, na verdade, o filho do grande conquistador. Você tem aqueles que são descendentes diretos do grande conquistador, que é o sangue, tá? Essas pessoas estão no nível elevado da sociedade. Elas estão num nível tão elevado que elas não gastam a sua voz para falar com os outros. Então quem fala é a voz. Por isso que existe a voz. Então o Lord Turak falar aqui... Você tem a voz que tem que falar com você, primeiro. Segundo, esse aqui nos livros é o momento especialíssimo da história. Por quê? O Lord Turak, ele é um Blade Master, é o mestre das lâminas, é alguém que foi treinado para lutar com a espada, com os melhores guerreiros do mundo. Por isso que ele tem uma espada com aquela marca da garça, assim como o Range. E nos livros eles têm um duelo, porque o Range, ele não é um mestre ainda, mas o Lan passou o segundo livro inteiro ensinando ele, então ele está muito melhor. Então tem uma disputa aqui, e aí no final o Range consegue vencer o Lord Turak usando uma manobra da espada, e ele consegue derrotar ele na espada. Aí não! Eles colocam o Range usando o poder para matar todo mundo. Eles cortaram o momento épico do Range, porque o personagem masculino não pode ter um momento épico. Pior, ele matou usando o poder. Parte da trama dos episódios anteriores não era exatamente que o Logain tinha que ajudar a treinar o Range porque ele não sabia usar os poderes? Como é que de uma hora para outra ele já consegue usar os poderes e matar certinho todos os caras? Porra! Os episódios anteriores, você mesmo, a Moraine, o próprio Range, foram pro Logain para ele treinar a usar. Aí de repente ele já sabe usar o poder? Porra, a cena não faz o menor sentido. Você rouba o momento épico do personagem e pior, você contradiz a própria história que você está contando. Que obviamente não é a história do livro. Não tem essa parte aqui do Logain ainda. Não tem essa parte do Logain ainda. Sacou? Porra, pra quê? Por quê? Parece que eles acham que eles são melhores que o Robert Jordan. Que eles vão conseguir mudar a história e contar uma história melhor que o Robert Jordan. Não vão. Ficou tosco, ficou horrível. Ficou horrível, tosco. Aqui é aquela continuação da história do Matt, porque nos livros, a arma que o Matt usa é a Shigarai. A Shigarai? Que é uma lança que tem uma lâmina na ponta, que tem uma espada na ponta. Na verdade, não é uma lança. É um pedaço de madeira que tem literalmente uma espada na ponta. Que o momento que ele consegue essa arma é um momento muito importante nos livros, que eu até entendo eles não colocarem na série, que seria muito confuso. Porque é o momento que ele vai para outro plano, aí ele encontra o povo da raposa e o povo da cobra. É uma coisa meio complexa, que até a maioria dos fãs não entende direito o que acontece ali, né? Mas tudo bem. Então eu entendo eles mudarem. Eles terem dado para ele a adaga e ele transformar a adaga na lança, até que eu achei uma solução inteligente. Achei uma solução inteligente. O problema é que é a adaga do mal, né? A adaga, se qualquer um que você colocar, vai sofrer, né? Mas tudo bem, você vai ficar com a adaga do mal ali contigo, né? Mas beleza. E de uma hora para outra ele já vira o mestre da arma e já derrota um guarda Xianshan. Tá, ele é um taverna, isso até poderia acontecer. Aqui, eles começam a tentar trabalhar o personagem do Matt. Só que eles estão 2 temporadas atrasadas, né? No episódio final, né? Aqui o que eu tava falando com vocês. A Nynaeve e a Elaine tiveram todo esse trabalho, teve toda essa história, meia hora para contar a história deles, para não acontecer nada, para a mulher morrer e a Gwen se libertar sozinha. Cara, não chega a lugar nenhum esse momento. Não chega a lugar nenhum. Momento 2, tosco, ridículo, horrível da série. Só porque é um detalhe que eu esqueci de falar antes, né? Porque tem uma cena anterior em que a Damaine, né? Eu posso estar trocando aqui, desculpa. A Damaine é que controla... Não, desculpa. A Damaine é a controlada, que é a Egwene, e a Suldan é que controla. Tem uma hora que a Suldan, ela corta o cabelo da Nynaeve, que é uma coisa muito importante, porque aquele é o cabelo da sabedoria. Sabedoria é o título da pessoa, das vilas,
curandeira, a pessoa que é sábia das vilas, né? E a Egwene estava sendo treinada para ser a própria sabedoria, a próxima sabedoria depois de Nynaeve, né? Mas beleza. Então o cabelo é muito importante para isso. Aí ela corta o cabelo, você vê o cabelo da Egwene todo despenteado. Aí na cena seguinte passa a Egwene com as trancinhas. Eu acho que esse cara não sabe o tempo que leva para fazer uma trancinha. É um pequeno detalhe, mas tosco também, que não precisa. É um tipo de coisa que você espera de uma série pequena, não de uma série de Hollywood, que tem um dos maiores orçamentos da história. Você tem uma falha desse tipo. Você tá no meio de uma batalha, as Sudan foram chamadas, aí você literalmente parou para fazer as trancinhas na Egwene. Porque não é uma, são várias trancinhas. Aquilo demora um tempo para fazer, sabe? Como eu falei, é um pequeno detalhe, mas é uma coisa que não é para acontecer em séries desse tamanho, com esse orçamento, né? Agora, vamos para a cena em si. Essa cena não faz o menor sentido, tanto nos livros quanto nas séries. Essa cena é idiota. É só para fazer um momento de, muitas aspas, empoderamento da Egwene, que ela tem que se libertar sozinha. Porque a Egwene não pode ser salva. Ela é a Egwene. Ela é a jovem empoderada, nosso personagem principal. Por que que essa aqui não faz sentido? Como é que funciona o colar? O colar, você pega, você coloca na pessoa, e aquela pessoa tem uma ligação com a outra. A Sudan e a Damaine. A Damaine é a controlada, a Sudan é que controla. Para você manter esse controle, para que isso funcione, existe um sistema em que, se você pensar ou tentar fazer qualquer coisa que vai machucar a sua Sudan, você não consegue, você sofre. Então como é que ela consegue pegar o colar e colocar nela? Ela não conseguiria. Porque ela quer que a outra sofra. O item mágico não ia deixar, ela não ia conseguir, é a regra básica do item mágico. O que eles quiseram dar a entender é tipo assim, não, mas a Egwene é tão foda, tão foda, tão foda, de que ela sentiu a dor, mas ela aguentou a dor para colocar na inimiga e fazer ela ser derrotada. Ela também estava sentindo a dor, só que ela aguentou, porque ela é foda. Não é assim que funciona, você não consegue. Você não consegue, ponto. Porque senão o negócio não funcionaria. Óbvio que não funcionaria, você simplesmente não consegue. Ele não deixa. Você vai desmaiar de dor, sabe? Ele vai te paralisar. Simples. Ele vai pegar sua mão, vai te botar para trás para você não conseguir. A própria série estabeleceu isso. Os caras criaram uma contradição com o livro e com próprios episódios anteriores, só pra Egwene sair como a fodona. Mais uma vez, lazy writing. Escrita preguiçosa. Escrita preguiçosa. Você ignora as regras que você mesmo estabeleceu para solucionar um problema porque você não sabe como sair daquele problema. Horrível! Isso é coisa de escritor amador. Sabe? Isso aí não é coisa de Hollywood. Isso aí não é Hollywood nada. Isso aqui tá pior que novela da Record. E a gente vai chegar no ponto da novela da Record. A gente vai chegar no ponto da novela da Record. Isso aqui não faz o menor sentido. É tosco. E não deveria acontecer, né? Aqui uma pequena contradição também em relação à história, né? Porque é claro que eles tinham que botar o Randy como sendo um bundão, sendo preso para não fazer nada. Um episódio atrás, a gente não viu que a C1, que a Marillion City, conseguiu prender o Randy sozinha, só ela colocou o escudo, o Randy não conseguiu se libertar, o que é uma completa contradição com o dragão, porque o dragão é tão poderoso que uma pessoa só não conseguiria colocar o escudo nele. Você botou o escudo, ele quebra o escudo porque ele é o dragão. Por isso que ele é o dragão. Por isso ele é o dragão. Tá bom? Aqui tem que colocar as 5 Suldans mais poderosas dos Seanchans para prender ele. Você tá querendo me dizer que a Siam é tão poderosa contra os 5 Suldans? Não é. Ela não é. No livro ela não é. Talvez eles tenham mudado, mas tá? Deveria ter sido assim. Naquela cena deveriam ter umas 3 Aes Sedais, umas 4, 5 Aes Sedais para prender o Randy. E por que prendeu o Randy, né?
Eu já conto. Cara, quando vocês souberem o que acontece no livro e comparar com o que aconteceu aqui, vocês vão ficar chocados. Né? Aqui eu quis colocar, só pra mostrar essa cena também, que a adaga do Matt virou um sabre de luz, que agora corta tudo, né? Cara, e esse. Eu não sei se a descrição da trombeta de Valeira é exatamente essa, mas coisa feia. Eu achei muito feio. Cortou, beleza, mas virou um sabre de luz. Nhau, nhau. Cara, essa cena aqui é na hora que o lobo morre. A minha esposa estava assistindo comigo, ela começou a rir e saiu. Ela não aguentou. Ela não aguentou. Do efeito especial ruim. Sério, ela levantou rindo. Efeito da Record. Como é que esses caras conseguem botar um efeito especial pior ou igual do que o da Record? Sabe? Muito tosco. Os efeitos especiais, todas as cenas de batalha, sabe? O que eu falei, a luta na cidade é tudo num quartinho, numa salinha pequenininha, que claramente eles filmaram num estúdio pequeno, eles não foram pra uma cidade. Sabe? Horrível, horrível, horrível. Aqui uma cena que tem nos livros, né? Que é quando o Matt, ele toca a trombeta, ele chama os heróis do passado que vão lutar com eles, vão ajudar, né? Alguns desses heróis do passado, agora eu não lembro, eles não deveriam estar aqui. A gente tem aqui o Aquaman, né? Brincadeira essa parte, né? Tem alguns que vão ser muito importantes para a história, que estão aqui, mas que essa daqui na direita seria a Brigitte, que ela é muito importante para a história. Mas não deram tanto destaque para ela. Na verdade, deram mais destaque para o Arthur Penryn, né? E deram mais destaque para essa chinesa aqui, que não sei quem é ela. Será que vão transformar a Brigitte numa chinesa? Porque ela que teve destaque, não foi a Brigitte, mas tudo bem. Cena legal, sabe? Eu esperava mais para ver os heróis do passado, mas beleza, não foi ruim, sabe? Mas também não foi épica. Não foi épica a cena, né? Cara, assim, então, o que acontece aqui? Nos livros, o Perrin, ele usa um machado, que é muito importante para ele, tem um significado, a maneira como ele consegue aquele machado tem um significado. E aí aqui ele pega o machado do White Cloak e mata o líder do White Cloak. Eu espero que ele ainda vai encontrar o machado dele depois, que não seja isso aqui. Porque nos livros é uma história muito mais significativa, muito mais impactante, e eu espero que não seja isso. Até porque é machado bem bosta, é machado normal, né? E a gente espera que seja um machado legal, né? Porque é uma espada importante, uma arma importante, né? Espero que não seja nada. E outra coisa, né? Porque na hora que o lobo morre, não sei vocês, vão pensar, agora eles vão fazer aquele Perrin selvagem, aquele Perrin lobo. Ele vai sair batendo, ele vai matar uns 20 cavaleiros, ele vai matar uns 20 Xianshan, ele vai passar o CO em todo mundo, vai destruir todo mundo. Não, ele pega o machado, mata o líder dos White Cloaks e pronto. Tá bom. Tá, esse é o momento. Mais uma parte que não tinha nos livros, de que, na verdade, nos livros, quem fere o Randy é o Shamael. O que acontece nos livros? Os dois se encontram e eles lutam com espadas no céu. Os dois saem voando, porque os dois são muito poderosos, e ficam lutando com espada no céu. E todo mundo que está na cidade vê aquilo. E é por isso que quando o estandarte do dragão é levantado, todo mundo, aquele é um dragão, o cara estava voando lutando com espada com o cara. Aqui não. Aparece um dragão e tem um cara. Aquele é um dragão. Não, você não tem o mesmo impacto. Eu até entendo, não tiveram dinheiro para fazer uma luta deles no céu. Beleza. Mas eles nem lutaram. No livro, é um momento super importante, que é quando o dragão se revela para o mundo. É esse momento. Sabe? A luta do Shamael é o momento também que a gente poderia talvez até dizer que o Randy, ele começa a transformação dele para um adulto, porque no livro ele começa como um adolescente, 13 anos. 13, 14 anos. Aqui, ele já tem um treinamento com a espada, ele já passou por certas situações, e quando ele luta com o Shamael e ele toma uma ferida que nunca vai se curar, sim, é copiado do Tolkien, que nunca vai se curar, é que ele começa a transição dele para virar um homem. E aqui não tem nada disso. Porque primeiro é o Matt que joga a adaga nele. Por quê? Pra quê? Segundo, a Min tinha que estar aqui. Ela não tá. A Min literalmente sumiu.
A minha é super importante pra história. Literalmente, ela sumiu. Sumiu. Esqueceram dela, né? E aí o Matt que joga, né? Aí nós temos, é claro, que o Randy tem que ser salvo por uma mulher, pela Egwene. A Egwene, ela consegue fazer um escudo que aguenta as magias do Ishamael, porque ela é a jovem empoderada. Primeiro, como é que ela sabe fazer um escudo? Você ter a magia bruta não quer dizer que você saiba fazer as magias. Você tem que aprender a fazer as magias. Segundo, ela não aguenta as pancadas do Ishamael. Sabe? Diz logo que ela é o dragão e acabou. Porra, diz logo que ela é o dragão. Se bem que pra mim, depois eu falo sobre isso. Não faz o menor sentido. E aí, mais uma vez, o Randy tem que ser salvo pelas mulheres da série. O dragão, o Randy, é um bosta. Pra que existe dragão e ele não consegue fazer nada? Ele não faz nada. Literalmente nada. Nada, nada, nada. Toda hora ele tem que ser salvo pelos outros. Ele não consegue fazer nada. E aí você tem a Egwene coloca o escudo, a Elaine cura ele e a Moiraine destrói o escudo do Sean Chance. Ele é salvo 3 vezes por 3 mulheres diferentes. E ele não faz nada. Essa cena é a única cena de computação gráfica que eu achei legal, que é a Moiraine jogando a magia para destruir o Sean Chance. Tudo bem que nos livros a Moiraine não é muito forte com a magia. Isso é uma parte até muito importante da jornada dela. De que ela quer ajudar, mas ela não é tão forte assim quanto outras. Tá? Pelo menos que eu me lembre, né? E ela não destrói um navio, ela destrói a esquadra inteira. Tem um pequeno detalhe que eu não lembrava, mas eu vi aqui um outro influenciador falando, que foi o seguinte. Cara, na verdade, essa cena também não faz o menor sentido. Porque as Aes Sedais, elas não podem usar o um poder como arma. Vocês lembram que falaram que quando você se torna uma Aes Sedai, você tem que fazer 3 juramentos? O terceiro julgamento diz exatamente o seguinte: não usar um poder com uma arma, exceto contra as sombras, em defesa da minha vida, meu ordem ou outra irmã. Isso é, ela só pode usar um poder como arma se for para proteger ela, o guardião dela, outra Aes Sedai ou contra as sombras. Aqueles são Seanchans. Eles não são das sombras. A gente sabe que a líder deles, ela é das sombras. Mas ela não sabe. Então, na verdade, essa cena, ela não deveria conseguir. O que acontece? Ela não consegue canalizar. Ela não consegue usar a magia quando ela quer ferir alguém. A magia não sai, porque o juramento impede ela. Então, na verdade, essa cena não poderia acontecer. E é por isso que ela não está no livro. Isso não aconteceu nos livros. Sabe? É mais uma vez eles contradizendo as regras do livro e as regras da própria série. Uma Aes Sedai não pode usar o poder como arma, a não ser para se proteger ou outra irmã. Na regra, não diz para proteger um inocente. Não diz isso. E mesmo assim, ela poderia usar o poder para fazer alguma coisa, mas não para matar aquelas outras que estão lá, as pessoas que estão navios que são inocentes. E ela fala, até na série, de que ela está disposta a matar inocentes. Ela fala literalmente isso, matar inocentes para salvar o Randy. Cara, é como o cara estava falando, os fins justificam os meios, quer dizer que ela é tão má quanto os Forsakens. Se for para cumprir o objetivo dela, ela vai deixar o mundo ser destruído, para o Randy ficar vivo. Esses caras não entendem o que eles estão escrevendo, não? Tá transformando os heróis não em personagens cinzas, mas em vilões. É isso que é um vilão. O vilão, ele não acha que ele tá fazendo mal. Ele tá fazendo bem pros objetivos dele. Sabe? O vilão não é isso. Não é vilão de desenho animado. Cara, primeiro que ela não poderia ter usado essa magia dessa forma. Segundo que ela tá ficando tão má quanto os próprios vilões, quanto o próprio Ishamael. Na verdade, na série, ela matou mais que o Ishamael. O Ishamael matou alguém diretamente? Não. Ela matou mais. Ela foi mais maléfica do que o Ishamael. Caraca. Meu Deus do céu. O que esses caras estão fazendo? Com certeza eles não leram o livro e não se importam com o que está nos livros. Com certeza. Beleza, né? Aqui é Elaine curando o Randy. Mais uma vez que ele é salvo pelas personagens femininas. Né?
E a cena é legal, né? Porque é aqui que ele se apaixona pela Elaine, né? Se apaixona pela Elaine, mas tudo bem que eles já teriam se encontrado com ela antes dos livros. É muito mais trabalhado nos livros da história. Isso aqui é uma bosta. Bosta não. Mas beleza. A cena é legal e a atriz está fazendo um bom trabalho. Talvez seja a melhor caracterização dos personagens seja da Elaine, né? Aqui, o momento, a grande luta entre o Randy e o Samael, o momento tão esperado dos livros, o momento tão esperado da série, em que o Forsaken mais poderoso enfrentando o dragão, ainda sem ter o controle da magia, que eles vão lutar, eles vão se enfrentar. Como é que é a luta? O Samael fica parado, o Randy vem com a espada. Hã? Eu fico... O quê? Hã? Precisava de tudo isso? Pra que tudo isso? Só pra enfiar a espada, não teve luta, não teve nada. E outra coisa, eu acho que eles dão a entender de que o Samael teve a morte verdadeira. Porque nos livros existe uma magia chamada Balefire, que se você receber essa magia, você é apagado de toda a história, você não volta mais, tá? Pela história do Samael na série, porque a história da série do Samael é completamente diferente dos livros, não tem nada disso. Pela história dele na série, na verdade, era só ele ter pedido pro outro Forsaken mandar um Balefire nele, porque a ideia dele é acabar com a roda, acabar com a reencarnação. Pelo que a gente entende é isso. Se ele tomasse um Balefire na cara, ele acabava com a reencarnação. Então era só pedir, ô Lanfir, manda um Balefire aqui em mim, pronto, é isso que eu quero. Tá vendo? Os caras não conhecem a história da série, eles não leram os livros. E pra mim deu a entender de que essa espada é como se fosse o Balefire, que matou de verdade ele, que ele não vai voltar, né? Aqui a cena do dragão que eu falei pra vocês, a minha impressão, sendo sincero, é que eles vão querer fazer que na verdade não existe um dragão. É o grupo que são os dragões, todos eles. O Matt, o Perrin, o Randy, a Gwen e a Nynaeve. Tanto que aparece o Randy e depois aparece todos eles ali em volta. Eu acho que eles vão querer seguir nessa linha. Todo mundo é o dragão, são todos dragões. Todos nós somos dragões. Tipo Thor, né? Vou passar minha magia para as crianças aqui, né? No final do Thor, Amor e Trovão. Eu acho que é isso. O que não faz o menor sentido. Não bate com a história da série, não bate com a história do livro, não bate com nada, mas, sério, pra que precisa do dragão até agora? O dragão não fez nada. O dragão esfiou a espada. É pra isso? O dragão serve pra isso, vai ficar lá parado, todo mundo vai lutar, todo mundo vai proteger ele, só vai botar a espada, né? E aqui a cena pós-crédito que a gente tem uma das Forsakens, que é a Mog... Porque existem vários outros Forsakens, cada um com as suas maluquices. Ela é a mais maluca de todos, tá? Você quer apostar como vão querer fazer ela a não binária do grupo? Porque tem que ter uma não binária. Ela vai ser a não binária. Até porque, se eu me lembro bem, ela é viciada em sexo. Tá sempre cercada por homens e mulheres transando com todo mundo. Se eu me lembro bem, é ela. Pode ser outra, não importa, né? Aqui, preparando pra terceira temporada, se a gente tiver a terceira temporada. Galera, vamos lá. De uma maneira geral, o que eu achei desse episódio, o que eu achei da segunda temporada? Tosco, horrível. É um desrespeito o que eles estão fazendo com a série, com a história, tanto dos livros quanto os fãs com Robert Jordan. É um desrespeito com Robert Jordan o que eles estão fazendo. Eles estão querendo usar o sucesso do livro para contar a sua história, para colocar as suas plataformas políticas, as suas ideologias, aproveitando o sucesso, o nome da série. Se você tá gostando, não tem problema. Você tem direito, obviamente, de você gostar. Agora, você não vê essas falhas de que num episódio ele fala uma coisa, no episódio seguinte ele contradiz aquilo que ele falou. No momento acontece uma coisa, no outro acontece outra. Você tem toda a trama da Nynaeve e da Elaine que não leva a lugar nenhum. A Egwene se transformando na Super Saiyajin nível 3 para salvar o pobre do dragão, o escolhido, o super campeão, que não consegue fazer nada, é outra coisa. A série é tosca em produção. Como é que essa série é uma das mais caras da história? Pra onde foi o dinheiro? Sério, pra onde foi o dinheiro? Os efeitos especiais são bons? Não.
são normais. O figurino é bom? Não. Os cenários são bons? Não, normais. Tem vários atores super caros? Não. Para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro deve ter ido para você contratar 10 roteiristas que não leram o livro e quiseram contar a sua história. É horrível. É um absurdo. É uma falta de respeito. Tanto com o livro, com o autor e com a nossa inteligência do que está acontecendo. Péssimo, péssimo. É a segunda temporada, eu tentei meio que me desprender do que acontece nos livros com a série. Analisar a série como a série. Só que não dá para você levar a série quando a série se contradiz. Porque eles criaram uma história que não está no livro e eles não sabem como resolver aquela história. Então eles vão esquecer o que eles mesmos escreveram para resolver o problema que eles criaram. E é o tempo inteiro assim. Sabe? Sinceramente, Amazon, por favor, cancele essa porcaria. Você vai continuar gastando dinheiro. As pessoas não estão assistindo. Não tem ninguém falando sobre essa série. Não tem ninguém comentando sobre ela. Só os fãs dos livros. Sabe? Você não vai ganhar dinheiro e vai continuar esse desrespeito. Para de dar dinheiro. Para de colocar em cargo de direção pessoas inexperientes. Para de colocar pessoas que não respeitam a obra original. Se você vai fazer uma adaptação do Dragon Ball Z, você tem que fazer uma adaptação do Dragon Ball Z. E não do Dragon Ball XYZTX. Se você vai fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis, você tem que fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis. E não o Senhor das Moscas. Se você vai fazer uma adaptação do Roda do Tempo, você tem que filmar a Roda do Tempo. E não dar a sua versão da Roda do Tempo como se você fosse possível fazer uma versão melhor que a dos livros. É arrogante, é orgulhoso e é estúpido, porque você não vai conseguir. Se você conseguisse, escreve o seu livro que você vai ficar milionário. Pronto! Se algum desses escritores acha que pode fazer uma série tão boa quanto a Roda do Tempo, escreve e vai ficar milionário. Pronto! Acabou! Não! Vocês não têm qualidade. É ruim, desculpa. É muito, 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 muito ruim. Episódio, nota 1 para esse episódio. E para temporada, de uma maneira geral, eu daria uma nota 3. Teve os momentos legais, teve momentos interessantes, mas teve momentos muito toscos. Muito, muito, muito toscos. Acabei de baixar para 2,5. Nota da temporada, 2,5. Se você não está assistindo, não assista, não vale a pena, não é boa, é um desrespeito para qualquer um que gosta da Roda do Tempo, que acompanhou a série dos livros, e qualquer um que quer uma boa fantasia. Vai assistir One Piece, cara, até a Sokka é melhor que isso aqui. A Sokka dá de 10 nessa porcaria, até o Obi-Wan Kenobi dá de 10 nessa porcaria, tá bom? É isso, galera. Desculpa pelo rate aí de quase 1 hora, mas o episódio foi longo, e foi tosco, foi horrível. E, infelizmente, nós somos obrigados a ver mais essa destruição de uma das mais famosas, mais importantes obras de fantasia dos últimos anos, tá bom? É isso, galera. E para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse 8º episódio do final da temporada e da temporada de uma maneira geral? Vocês gostaram, vocês não gostaram? Que parte vocês gostaram, que parte vocês não gostaram? Vocês também acharam absurdo o que eles estão fazendo com o Randy? De que toda hora ele tem que ser salvo por uma mulher. Também eu acho absurdo o que eles estão fazendo com a Egwene, transformando ela quase mais poderosa que o dragão. Vocês estão gostando da série, vocês estão gostando. O que vocês acharam da temporada de uma maneira geral? Vocês gostaram, vocês gostaram? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Vocês querem uma terceira temporada? Putz, Codex, eu quero uma terceira temporada só pra rir. Ou vocês não querem porque vocês acham que é um absurdo? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.